Olá! A grave estiagem que afeta o Brasil desde 2013 secou as torneiras e também os reservatórios das usinas hidrelétricas, a principal fonte de energia utilizada no país. Com isso, as usinas termoelétricas, que existem para serem usadas só de forma emergencial, porque são caras e poluentes, entraram em pleno funcionamento. O resultado foi um aumento significativo nas contas de luz e a criação de uma taxa que pode ficar por aí ainda por muito tempo. Mas será que a crise não pode ser a chance de o Brasil discutir mais seriamente as outras fontes de energia, chamadas de alternativas? Países desenvolvidos como a Alemanha já contam com fazendas de energia utilizando o sol e os ventos. Seria essa uma saída para o Brasil? O que nós precisamos fazer? Para tratar deste problema, o Brasil em Debate, da Rádio e TV Câmara, recebe hoje os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso. Deputados, essa questão da energia elétrica, nós tivemos nos últimos 2 anos, o Brasil passou por sobe e desces bastante grandes na questão da energia, né? Em 2013, a gente teve um presentão, um desconto de 20% nas contas de energia, mas agora o país tem estados que estão com aumento de 50%. Deputado Fábio, como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiro é importante esclarecer que nós temos um problema estrutural hoje no setor energético. A crise energética no Brasil ela não é fruto simplesmente de uma estiagem. Nós tivemos anos de boa afluência de chuvas nos reservatórios, por exemplo, 2010, por exemplo, 2012, inclusive 2013 foi um ano de boa afluência, mas infelizmente os reservatórios brasileiros perderam a capacidade de armazenar energia. Isso porque a gente encontra hoje no sistema elétrico brasileiro com restrições significativas que impedem com que o operador nacional do sistema possa operar o nosso sistema elétrico de forma eficiente. Então, nós temos consumido energia de forma ineficiente nos reservatórios, fazendo com que a gente esgote rapidamente nossa capacidade de armazenamento. Juntou-se às restrições, realmente a estiagem ocorrida em 2014 e no início de 2015, fazendo com que os níveis de reservatórios hoje cheguem a patamares de 23% apenas, o que é muito preocupante para o Brasil. Talvez a gente já tivesse num racionamento declarado de energia elétrica, se não fosse, infelizmente, a retração econômica que o Brasil está sofrendo agora no início desse ano. Deputado Jaime Martins, como é que o senhor vê essa questão do preço da energia elétrica? Houve uma má administração de tarifas? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo com preocupação. Acho que temos que fazer uma profunda reflexão sobre esse modelo que nós precisamos implantar no Brasil, que matriz energética nós precisamos ter para o futuro. Temos que nos acostumar com as questões climáticas. O clima, nas próximas décadas, será altamente errático, quer dizer, são os efeitos das agressões ambientais que nós fazemos pelo mundo. Então, temos que nos acostumar a isso e estabelecer uma matriz energética adequada para o brasileiro. Veja bem, alguns países fizeram algumas opções e conseguiram mudar radicalmente. Você falava sobre a Alemanha, não é? A Alemanha tomou a decisão que parecia impossível de ser tomada, que é abandonar a energia nuclear e buscar formas alternativas. Isso está em pleno andamento e a Alemanha já consegue colocar na energia solar uma base para a sua economia. Está avançando nisso com muita velocidade, está desativando as suas usinas movidas a energia nuclear. Os Estados Unidos, há cerca de 5 anos atrás, 8 anos atrás, decidiu que apostaria no gás de xisto. Fez essa aposta e já colhe os seus resultados, né? Os Estados Unidos já passa a ser um país autossuficiente em energia entre 2015 e 2016, está transformando a geopolítica do petróleo no mundo. Deixa de ter dependência dos países árabes do fornecimento de petróleo. Então, são decisões importantes, focadas, direcionadas, que geram resultados. Nós, no Brasil, temos muito mais condições de apostar na energia solar, de apostar nos painéis fotovoltaicos, que vem aí com uma tecnologia extremamente interessante, com as novas descobertas, que esses painéis fotovoltaicos possam, inclusive, se adaptar até mesmo sobre um veículo, pode ser colocado em qualquer superfície. Hoje já existem os painéis, inclusive, que se molda semelhante a uma folha, semelhante aos painéis orgânicos que podem ser estabelecidos, não apenas nas superfícies rígidas, né? Tudo isso abre enormes perspectivas. Mas é preciso que haja gestão.
é preciso que alguém no Ministério de Minas e Energia decida que isso vai ser feito, decida que isso precisa ser feito e faça as desonerações, promova os estímulos, os incentivos para que a iniciativa privada possa participar. Uma simples, pequena PCH, nós levamos uma década para poder liberar as licenças, para poder... O que é PCH, deputado? É uma pequena O senhor é um central hidrelétrica especialista. em que a gente pode fazer o aproveitamento dos pequenos rios, dos pequenos potenciais que estão espalhados pelo Brasil todo. É uma geração pulverizada pelo país, extremamente adequada, né? Mas que para nós liberarmos uma PCH ou uma MCH, que é uma menor ainda, né? São as micros centrais hidrelétricas, nós demoramos muito, muita burocracia. O cenário econômico muitas vezes muda entre a decisão do empresário de investir na geração de energia e o cenário em que ele vai começar a fornecer energia. Precisamos de desburocratizar, incentivar, estimular. Berlim tem uma usina hidrelétrica movida a esgoto. Aproveita um esgoto, o resíduo, para produzir energia elétrica. Muitas tecnologias espalhadas pelo mundo promovem já a geração de energia a partir do lixo, do resíduo sólido. Essa coisa que nos incomoda tanto, que nos faz poluir o solo, poluir os lençóis freáticos. Isso pode ter um aproveitamento para transformação em energia. Portanto, existe uma enormidade de opções, né? Países frios, como a Islândia, aproveitam os potenciais geotérmicos, ou seja, a energia que vem do centro da Terra, que está lá acumulada para poder fazer geração de energia. As possibilidades são muitas, né? O Brasil já está esgotando os grandes potenciais hidráulicos das quedas d'água dos grandes rios. E sempre vai ser uma coisa muito incerta, porque com o fluxo das chuvas muito incerto, sempre irá propiciar esse tipo de possibilidade, embora seja ainda adequado, seja ainda um custo barato, seja talvez a forma mais barata que nós já temos, até porque os investimentos já estão feitos, não que deva abandonar o modelo que nós temos assim de completo, mas devemos estimular novas fontes de energia e através da desoneração, através de estímulos fiscais, através de financiamentos adequados. Acho que o BNDES deve ser utilizado sobretudo para isso, ao invés de ficar estimulando e incentivando obra em outros países. Acho que nós temos que focar bem nessa mudança do modelo energético necessária para o Brasil. O senhor concorda, deputado Fábio? O senhor falou dos problemas hoje das hidrelétricas. A perspectiva do clima não é de melhorar, né? É da gente continuar, como disse o deputado Jaime, tendo problemas e o governo continua apostando na construção de novas hidrelétricas. O senhor acha que essa é uma saída ou realmente é melhor a gente repensar o modelo? Não, eu concordo que nós precisamos diversificar a matriz energética brasileira. Nós não podemos ter um país que queira ter um sistema robusto de fornecimento de energia elétrica simplesmente alicerçado na energia hidrelétrica e dependente de São Pedro, né? Nós precisamos, então, ser capazes de diversificar nossa matriz, né? Isso significa, efetivamente, a gente poder implantar outras fontes alternativas no Brasil que, nos últimos anos, tiveram muita dificuldade de sair do papel, né? O deputado citou aqui o problema das pequenas centrais hidrelétricas. Houve um desestímulo muito grande para investimentos nas pequenas centrais hidrelétricas por duas razões. Primeiro, a dificuldade na aprovação dos projetos até a autorização da Agência Nacional da Energia Elétrica. E segundo, por uma política do governo federal de fazer leilões de energia unificados para todas as matrizes. Isso fez com que a gente pudesse somente privilegiar aquelas que, a princípio, são as mais baratas para o país, mas que a gente está tendo reflexo agora que elas não garantem a segurança energética para o país. Se a gente levasse a geração de energia para mais próximo do consumidor, para mais próximo do centro de carga, nós talvez teríamos hoje um sistema elétrico muito mais estável. Nós estamos pagando mais caro, mais barato? Porque está caro. Nós estamos pagando a conta da falta de planejamento do setor de energia elétrica hoje. Veja que a crise energética que a gente enfrenta hoje, ela já
custa para o Brasil 4 vezes mais que a crise energética que nós tivemos em 2001, onde se estimou um custo para o Brasil de 25 bilhões de reais naquele racionamento, e hoje os especialistas indicam que essa crise energética custa 100 bilhões de reais para o Brasil. Nós estamos enfrentando agora um reajuste tarifário de 23,4% em média para todo o Brasil. Isso de uma revisão extraordinária feita, que abordou apenas 2 parâmetros de revisão de energia elétrica, uma conta de desenvolvimento energético e uma questão de compra emergencial de energia elétrica no Brasil. A gente ainda vai ter, as distribuidoras ainda vão sofrer mais um aumento da revisão ordinária. Então, neste ano, o brasileiro pode ser impactado na sua conta de energia elétrica a mais de 40%, o que é praticamente muito difícil do Brasil assumir uma conta de energia elétrica desse tamanho. Então... O que diz respeito, deputado Fábio, às questões das hidrelétricas, eu queria apenas acrescentar que, para agravar ainda mais o problema, os grandes potenciais hidrelétricos, que eram as quedas d'água que podiam gerar energia, eles já estão praticamente aproveitados no Brasil, né? Grande parte deles no meu estado de Minas Gerais. As novas usinas hidrelétricas, elas estão sendo construídas num novo modelo chamado a fio de água. Quer dizer, você depende da correnteza do rio, ou seja, dele ter um volume de água naquele momento para fazer a geração. Isso agrava ainda mais e torna ainda mais errático, porque você não tem como reservar a água, conter a água, como os reservatórios das antigas usinas. Ele é feito a fio de água, portanto, você tem que ter chuva naquele momento, água naquele momento. Se você não tem água, a produção de energia a fio de água vai lá para baixo. Então, isso é um agravante nesse modelo e faz com que a gente tenha que pensar mais rapidamente e buscar as alternativas. Uma alternativa que a gente vê que no curto prazo pode produzir resultados é exatamente a energia produzida através do gás. A gente volta daqui a pouquinho para falar disso. O Brasil Debate vai fazer um rápido intervalo. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu converso hoje sobre a crise energética com os deputados Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, e Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. Deputado Jaime, o senhor começou no último bloco a falar sobre a questão do gás. Eu sei que o senhor é da Frente Parlamentar em defesa do gás natural. Como é que o gás natural qual o potencial dele como fonte energética? Então, nós ainda não aproveitamos de forma adequada o gás natural no Brasil. Enquanto aí eu diria que nos países mais importantes do mundo nós chegamos a 20%, 25% do gás na matriz energética, nos Estados Unidos esse processo é absolutamente crescente, né? No Brasil nós não chegamos a 10%, 12%, então ainda nós estamos muito aquém da média mundial. O gás no Brasil sempre foi visto como um subproduto, como um problema a ser resolvido. Tem que explorar petróleo, o gás vem junto e o que é que eu faço com esse gás? Vou utilizá-lo como subproduto. Isso precisa ser mudado. O gás tem que ser visto como um produto nobre para a geração de energia e tem que ser melhor planejado. Parte da nossa geração hoje é feita já com gás, né? É uma geração chamada programada, planejada. Quando você tem os contratos de fornecimento de longo prazo, os preços do gás caem bastante. Quando você tem aqueles fornecimentos que são esporádicos, como é o caso agora de praticamente grande parte das usinas que entraram em funcionamento, claro que o preço do gás é muito mais caro. Você vai comprar no mercado, mesmo no mercado internacional, quando você tem que importar o gás natural liquefeito, esses preços são mais altos. E por isso é que essa geração improvisada, ela acaba refletindo na conta do consumidor. Você está pagando mais caro porque foi mal programado, mal planejado, tem que fazer uma compra no mercado spot de gás, e isso te gera um custo mais alto. Mas além do gás natural, que nós temos no campo de Libra, a perspectiva de que nos próximos 5 anos, apenas no campo de Libra, né, do pré-sal, nós vamos ter uma produção de gás associada ao petróleo, praticamente o que nós temos hoje da produção no Brasil. Quer dizer, nós podemos dobrar a nossa produção de gás. Então isso é um fenômeno que vai ocorrer já com o pré-sal. Mas nós temos que fazer uma reflexão sobre uma nova tecnologia. A tecnologia que revolucionou a economia americana. Está tirando a economia americana
do seu default, da sua crise, da sua recessão, está promovendo a reindustrialização dos Estados Unidos. O Brasil, já há 2 ou 3 anos, perde investimentos para os Estados Unidos em função do custo da energia, que é o shale gas, é o gás de xisto. A tecnologia já relativamente antiga da utilização do gás de xisto, mas com o chamado fraturamento hidráulico, que eu tive a oportunidade de visitar na Pensilvânia, tive a oportunidade de debater isso com o Departamento de Estado nos Estados Unidos. Isso revolucionou o custo operacional dessa exploração. E o custo da energia lá está chegando a 1/3 do custo convencional. E o Brasil tem reservas? O mundo inteiro tem grandes reservas de gás de xisto. O Brasil tem, a Argentina tem, o Paraguai está todo em cima de uma bacia de gás de xisto, né? É preciso ter os cuidados ambientais, porque nós temos aqui o aquífero Guarani, isso está lá embaixo, misturado, temos que ter todas as precauções, mas a tecnologia já existe. Os Estados Unidos já está explorando, lá também tem os problemas dos aquíferos, né? Como lá vive uma federação, alguns estados aprovaram rapidamente, como a Pensilvânia, que é um estado que vivia talvez a sua mais grave crise e está se recuperando em função do gás de xisto. Deputado Fábio, a gente sempre falou, parecia, há alguns poucos anos atrás, falar em energia solar, energia dos ventos, era uma coisa de ecologista, de organizações completamente alternativas. Mas a Alemanha produzir 40% da sua energia em fazendas de energia solar, quer dizer, isso é uma coisa mais séria. O Brasil devia investir nisso. Como é que poderia se dar essa produção? O Brasil vive um início do desenvolvimento das fontes alternativas, em especial eólica e solar, né? A energia eólica, ela é uma realidade no Brasil já, ela hoje já tem uma participação representativa na nossa matriz energética. A solar ainda ela é incipiente. A Alemanha começou o desenvolvimento de energia solar com subsídios do governo alemão para que essa tecnologia pudesse se desenvolver. O que é muito curioso, quer dizer, um país como o nosso, com enorme potencial, né, de sol o ano inteiro praticamente, os verões que nós temos quentíssimos, deveriam servir para alguma coisa mais do que nós íamos na praia do Rio de Janeiro. Podíamos produzir energia. E a Alemanha, com toda a dificuldade, extensos invernos, muito frio, um período de sol durante o ano muito menor do que nós, consegue revolucionar o aproveitamento solar. E então, a gente tem um grande potencial. Óbvio que toda nova fonte de energia elétrica, ela precisa ainda de um aprimoramento tecnológico. A energia solar, os painéis fotovoltaicos, eles têm evoluído ao longo do tempo e o que se espera é que eles sejam mais eficientes, que eles possam entregar um fator de capacidade maior, reduzindo então o custo da energia gerada, para que a gente depende possa... de subsídio, depende de uma política traçada. Hoje claramente depende de um subsídio tarifário e também depende de um subsídio financeiro, de financiamento, para que a gente possa viabilizar. Mas o Brasil investe nisso hoje? O governo brasileiro fez um leilão de aproximadamente 1.000 megawatts de energia solar e tem programado novos leilões de energia solar para o Brasil ainda esse ano, um novo leilão de energia solar ainda esse ano, para que a gente possa desenvolver essa matriz no Brasil. Em Portugal, na Espanha, os países da Europa, nós já temos a chamada microgeração. Cada residência promove e gera a sua energia elétrica, com painéis fotovoltaicos no telhado das casas. Existem cidades inteiras em Portugal, que eu tive a oportunidade de visitar, utilizando essa tecnologia. Você gera energia para o seu consumo. Se naquele dia ou naquele mês você gerou o relógio medidor, ele funciona nas duas direções. Você pode retirar energia do sistema para complementar o seu consumo, ou você pode gerar energia e jogar no sistema em que você recebe. Lei que permite, o Brasil né? já permite. Em que você recebe. Pois é, mas nós precisamos de uma política verdadeira, de incentivo, de colocar esses painéis no mercado a preços adequados, a custos desonerados, tirando toda essa pesada tributação, com financiamentos. Aí eu acho que tem que entrar políticas em que você possa permitir ao usuário que ele compre o painel, instale e que a própria geração de energia possa fazer o pagamento da sua prestação daquele equipamento que ele comprou. Isso é possível quando você tem uma política bem orientada para essa finalidade. Então, existem as fazendas de geração de energias, que são áreas extensas com painéis fotovoltaicos, né?
essas áreas onde nós não temos vocação para a agricultura, áreas mais áridas, onde nós temos um grande potencial de sol, tudo isso é possível. Basta vontade, decisão, determinação, competência e utilizar adequadamente os mecanismos de financiamento. O Brasil já tem legislação para o que a gente chama de microgeração e geração distribuída, né? Que permite efetivamente que o consumidor de energia possa fazer uma autogeração e aquilo que ele não consumir ao longo do dia, ele entrega ao... Mas isso é micro, né, deputado? Tem um estímulo para uma produção. E é possível uma produção, ela ser transportada pelo país? Ela sim, através das linhas de transmissão. Hoje o sistema brasileiro ele é interligado, né? A gente tem restrições, obviamente, de interligação, inclusive nós temos restrições de inclusão de nova capacidade de geração para que a gente, em algumas regiões, por esgotamento da nossa capacidade de transmissão. Ele é micro, mas se ele Quer dizer, se produzir mais, não dá para distribuir, é isso? Em algumas regiões hoje a gente já não pode mais nem cadastrar projetos energéticos para os próximos leilões, porque já não existe mais capacidade de transmissão de uma região para outra. Mas ele é micro, mas se ele for utilizado, né, de forma... no Brasil inteiro, de forma abrangente no Brasil, e ele ajuda muito a que a gente possa ter um balanço energético mais favorável. Inclusive, eu dei entrada em 2 projetos de lei. Um deles trata efetivamente da gente poder viabilizar ou melhorar a viabilidade da instalação de painéis solares em residências no Brasil, né? Permitindo que as pessoas possam utilizar o seu saldo de FGTS para instalar painéis solares em residências no Brasil, para que a gente possa descarregar um pouco o sistema. E também para que a gente possa ajudar a população brasileira a pagar a conta de energia elétrica no Brasil, que é um tema que nós não podemos deixar de debater esse ano no Brasil. O outro projeto meu de energia elétrica prevê, na verdade, que a gente possa fazer um ajuste nessa conta de desenvolvimento energético que ela saltou de 2012 de 3 bilhões de reais para 2015, 25 bilhões de reais, a gente teve um aumento no Brasil de 23% de energia elétrica agora, e esse aumento, 80% dele advém dessa conta de desenvolvimento energético. Principalmente por uma decisão política do governo federal de não aportar mais recursos do Tesouro Nacional nessa conta. Em 2013, quando anunciou a redução de energia elétrica no Brasil, em 2014, na continuidade dessa redução, o governo federal aportou 20 bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional na conta da CDE para reduzir a energia elétrica no Brasil. Esse ano, o governo federal prevê não aportar nenhum real sequer na conta de desenvolvimento energético. Então, fez com que a gente tivesse que, de forma extraordinária, aumentar a tarifa de energia elétrica no Brasil, com um agravante muito sério para o país. Os submercados, as pessoas que estão na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, pagam essa conta num valor 4,5 vezes maior do que as pessoas que estão no norte e do nordeste, o que faz com que um consumidor de classe baixa, por exemplo, do meu estado de Mato Grosso, ele termine subsidiando energia elétrica de um consumidor de classe alta no nordeste do Brasil. Então, o projeto prevê, na verdade, que a gente possa resgatar a política criada pelo governo federal em 2013 para que o governo federal continue aportando recursos no Tesouro Nacional para diminuir o tamanho dessa conta e que a gente faça a divisão dessa conta da CDE de forma mais equilibrada em todos os submercados do Brasil. Deputado, já... Bem, a microgeração traz a vantagem dela poder ser produzida próximo do centro de consumo. Portanto, não tem que fazer grandes transmissões, né? As energias que são produzidas hoje em Belo Monte, no norte, que virão para o consumo no sudeste, elas têm que passar por grandes redes de transmissão e existe só no processo uma grande perda na transmissão dessa energia. 1/3 da energia você perde só no processo de transmissão. Então, essa distribuição, essa microgeração, essa geração da energia solar e eólica, ela tem a vantagem de poder ser produzida perto do centro de consumo. Portanto, investir em microgeração, em energia solar, em energia eólica, na energia do gás natural, do gás de xisto, que é uma tecnologia que para os Estados Unidos aflorou com muito mais velocidade. Aqui nós não temos um sistema de gasodutos adequado ainda, isso leva anos, né? Mas que deve também começar a ser perseguida com mais firmeza, com mais determinação. Alternativas existem. Precisamos de firmeza, de uma política adequada, da disposição de ter incentivos fiscais para isso que o Brasil deseja.
como fez a Alemanha, como tem feito Portugal, como tem feito Espanha, como tem feito Estados Unidos. Enfim, nós temos exemplos pelo mundo todo. A Islândia com energia geotérmica. Os potenciais no Brasil são enormes. Felizmente, nós temos muitas portas, muitas alternativas para a nossa alteração, para a nossa mudança, para o futuro da nossa matriz energética. Precisamos de decisão e firmeza. Muito obrigada, deputado Jaime Martins. Muito obrigada, deputado Fábio Garcia. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou ligue 0800 6969. Ligação gratuita. Até a próxima.